Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz do Senhor. Eu sou o pastor Giovanni e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos aqui em Esdras capítulo 9, versículo 1, aqui da Bíblia Sagrada, nosso tesouro, nossa paixão, a lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, a Bíblia Sagrada, que faz toda a diferença na nossa vida. Estamos aqui num estudo sobre Esdras, capítulo 9, versículo 1, a Bíblia diz: acabadas, pois, estas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos de outras terras, com suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, pois tomaram das suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Ouvindo eu tal coisa, aqui Esdras falando isso, o escriba, rasguei as minhas vestes e o meu manto, e arranquei os cabelos da cabeça e da barba, e me assentei atônito. Então se juntaram a mim todos os que tremiam diante da palavra do Deus de Israel, por causa da transgressão do cativeiro, porém eu permaneci assentado atônito até o sacrifício da tarde. Na hora do sacrifício da tarde, levantei-me da minha humilhação, com as vestes e o manto já rasgados, um sinal aqui de humilhação, de quebrantamento, me pus de joelhos, estendi as mãos para o Senhor meu Deus e disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado para levantar a ti a face, meu Deus, porque as nossas iniquidades se multiplicaram sobre a nossa cabeça e a nossa culpa cresceu até os céus. Desde o dia dos nossos pais até hoje, estamos em grande culpa por causa das nossas iniquidades. Fomos entregues nós, os nossos reis, os nossos sacerdotes, nas mãos dos reis de outras terras, e sujeitos à espada, o cativeiro, ao roubo, à vergonha, como hoje se vê. Agora, por breve momento, se nos manifestou a graça, a parte do Senhor nosso Deus, para nos deixar alguns que escapem e para dar-nos estabilidade no seu santo lugar, para nos alumiar os olhos, ó Deus nosso, e para nos dar um pouco de vida na nossa servidão. Porque somos servos, porém na nossa servidão não nos desamparou o nosso Deus, antes estendeu sobre nós a sua misericórdia, e achamos favor perante os reis da Pérsia, para nos reviver, para levantar a casa do nosso Deus, para restaurar as suas ruínas e para que nos desse um muro de segurança em Judá e em Jerusalém. Agora, ó nosso Deus, que diremos depois disso? Pois deixamos os teus mandamentos, que ordenastes por intermédio dos teus servos, os profetas, dizendo: a terra em que entrais para possuir é terra imunda, pela imundícia dos seus povos, pelas abominações com que na sua corrupção encheram de uma extremidade à outra. Por isso não dareis as vossas filhas e os seus filhos as suas filhas, não tomareis para os vossos filhos e jamais procurareis a paz e o bem desses povos, para que sejais fortes, comais o melhor da terra e deixeis por herança a vossos filhos para sempre. Depois de tudo que nos tem sucedido por causa das nossas más obras e da nossa grande culpa, e vendo ainda que tu, ó nosso Deus, nos tens castigado menos do que merece as nossas iniquidades, e ainda nos deste esse restante que escapou, tornaremos a violar os teus mandamentos e aparentar-nos com os povos dessas abominações? Não te indignarias tu assim contra nós, até de todo nos consumires, até não haver restante nem alguém que escapasse? Ah, Senhor Deus, Deus de Israel, justo és, pois somos os restantes que escaparam, como hoje se vê. E eis que estamos diante de ti na nossa culpa, porque ninguém há que possa estar na tua presença
por causa disso. Então vemos aqui Esdras e o princípio número 1 de administração no mundo, né? Como todos os grandes líderes, vemos Esdras demonstrando esse princípio número 1 da administração do mundo. Qual foi o princípio? Pessoas fazem aquilo que vem. Pessoas fazem aquilo que vem. Esdras dando um bom exemplo de oração aqui quebrantada, de quebrantamento, oração, clamor, intercessão em favor do seu povo diante de Deus, em meio aos pecados e calamidades que haviam feito nessa terra, a terra que agora, né, voltando, Esdras foi a segunda leva. A primeira leva veio com Zorobabel, daqueles que restaram de volta de Israel para o cativeiro, né? Na verdade eles estavam no Império Medo-Persa, mas foram tomados pelos babilônicos. Voltou a primeira leva com Zorobabel para as terras de Israel, para a restauração de Jerusalém. Segunda leva veio com Esdras, o escriba, que reparou e restaurou e reconstruiu o templo em Jerusalém. E a terceira leva veio com Neemias. Neemias, o copeiro do rei, voltou na terceira leva, 3 levas de judeus que voltaram à sua terra em Israel. Vemos aqui que quando Esdras ouviu a respeito do pecado e do compromisso dos israelitas com a misturança, né, com os povos das outras nações e as suas abominações, ele pranteou, se quebrantou, jejuou na presença do Senhor. Então deu passos lógicos para promover uma grande mudança no meio do seu povo, Israel. Os passos que ele deu são contagiantes e conduziram a nação ao arrependimento. Voltando a falar, o princípio número 1 da administração é que pessoas fazem aquilo que vem. Esdras dá um bom exemplo, se torna referência, se torna modelo para o povo de Israel. Pondere aqui, junto comigo, sobre as consequências, né? A sequência de acontecimentos dentro do exemplo de liderança de Esdras, Esdras o escriba, Esdras o restaurador do templo em Israel. Primeira coisa que Esdras fez foi que ele sentiu um remorso genuíno em vista do pecado nacional. Aqui ele sentiu, não é nem remorso, a melhor palavra seria sentiu um arrependimento genuíno em vista do pecado nacional, do pecado do seu povo em Israel. Nós vemos isso em Esdras 10, versículo 6. Sim, ele sentiu, ele se quebrantou na presença do Senhor, ele se humilhou e intercedeu, né, pelos seus, pedindo perdão pelos pecados dos seus antepassados e os pecados também dos outros que estavam voltando para a terra de Israel, que haviam se misturado com outros povos e outras nações. Em segundo lugar, Esdras emitiu uma convocação para congregar os judeus em Jerusalém. Você vê isso em Esdras 10, versículo 7. Ele chama o povo para se juntar junto dele a partir de Jerusalém e exorta o povo com relação aos seus erros e às suas falhas. Emitiu uma convocação para congregar os judeus em Jerusalém. Em terceiro lugar, Esdras falou clara e diretamente sobre o assunto. Ele não maquiou, ele não escondeu, ele não passou a mão na cabeça, não. Ele falou clara e diretamente sobre o assunto, sobre os pecados, sobre as iniquidades que o povo havia feito, se misturando com os povos de outras nações e fazendo coisas abomináveis que precisavam ser retiradas do meio do povo para que o favor, a bênção, a graça de Deus retornasse ao povo que estava restaurando a terra novamente. Em quarto lugar, ele desafia o povo a arrepender-se e a mudar de vida. Ele lança um desafio com o seu exemplo, com a sua vida, em quebrantamento, em humilhação diante do Senhor. Ele desafia o povo a arrepender-se e a mudar diante do Senhor. Você vê isso claramente em Esdras 10, versículo 11. Em quinto lugar, nós vemos que Esdras aceitou um plano para os líderes se encontrarem com os transgressores e confrontá-los mediante as suas transgressões, né? Os seus pecados, as suas iniquidades. Você vê isso claramente em Esdras 10, versículos 13 a 17. E em sexto lugar, começou pelos líderes que tinham falhado e prosseguiu para o povo, lá em Esdras 10, de 18 a 24. Toda verdadeira mudança começa no altar.
começa na liderança. Se os líderes não derem bom exemplo diante do povo, aí o povo mesmo que não vai se arrepender e mudar. Mas Esdras começou com os líderes que tinham falhado e prosseguiu então logo em seguida para todo o povo. E em sétimo lugar, você vê que Esdras provocou arrependimento público e reforma no meio do seu povo. É o que nós vemos em Esdras 10, do versículo 25 ao versículo 44. Só é possível restauração, reparação, transformação genuína com arrependimento e reforma baseados na palavra de Deus. Então, quais foram as 7 atitudes de Esdras? Em primeiro lugar, sentiu arrependimento genuíno em vista do pecado nacional. Segundo lugar, emitiu uma convocação para congregar os judeus em Jerusalém. Em terceiro lugar, falou clara e diretamente sobre o assunto, o pecado que o povo havia feito. Em quarto lugar, desafiou o povo a arrepender-se e a mudar. Em quinto lugar, aceitou um plano para os líderes se encontrarem com os transgressores, confrontando-os diante dos seus erros e das suas falhas. Em sexto lugar, começou pelos líderes que tinham falhado e prosseguiu para o povo, porque toda verdadeira reforma e restauração começa a partir do altar. Assim como o juízo de Deus também, a Bíblia diz que o juízo de Deus começa no altar. E em sétimo lugar, provocou arrependimento público e reforma diante do seu povo. Então, vemos aqui que Esdras estabeleceu o princípio número 1 da administração no mundo. Qual é esse princípio? Pessoas fazem aquilo que vem. Não adianta nada nós cobrarmos da pessoa aquilo que nós não vivemos. Nós cobrarmos dos nossos filhos aquilo que não vivemos como pais. Você precisa ser exemplo, modelo, referencial de vida comprometida com o Senhor, com os princípios e valores do reino de Deus, para que os seus filhos possam seguir o seu bom exemplo, para que os seus liderados possam fazer aquilo que vem a partir da sua vida. Que a palavra de Deus esteja encarnada na sua vida, no seu coração. Que você seja um modelo para os fiéis. Que você seja uma referência na casa do Senhor. Que você seja uma bênção no seu emprego, no seu negócio, uma referência de verdadeiro crente fiel, cristão segundo o coração de Deus, homem e mulher de Deus, um farol em meio às trevas, luz, sal da terra e luz do mundo, aonde o Senhor te plantou. Que você seja uma bênção em nome de Jesus, assim como foi Esdras no seu tempo, na sua terra. Tá bom? Então aqui nós vemos princípios extraordinários para a restauração de um lar, restauração da vida profissional, restauração da vida pessoal, restauração até de uma nação, de uma coletividade, a partir de atitudes corretas que se faz na direção do coração de Deus, na direção do Senhor, tá bom? Desde já quero agradecer por você estar conectado conosco, o Fernando Marques, a Claudinha, o Jean Lopes, o Nando Garcia, a Ana Paula Rossi, a Cida Tait, o Ferrarim Blocos, a Débora Miante, o Bruno Furlaneto Sanches, o Alisson Macro, todos os nossos amados irmãos estão aqui assistindo esse devocional conosco nesta manhã, e a contabilidade aqui, a Conticom também que entrou, que Deus os abençoe em nome de Jesus. Se você chegou no final desse vídeo, ele vai ficar disponível aqui no Instagram para você, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Google Podcast, sempre vai ficar disponível os nossos materiais, é só colocar tudo junto, Igreja Casa na Rocha, Igreja Casa na Rocha, na lupinha do procurar, você vai encontrar 2 canais, o canal da Igreja Casa na Rocha e o canal do Pastor Giovanni, com mais de 3.000 áudios, 3.000 vídeos para abençoar a tua vida, tua casa, tua família, o teu coração. São vídeos diários que nós produzimos aqui de segunda a sexta, além dos nossos cultos, dos nossos materiais da nossa comunidade. Venha nos conhecer, venha conhecer a Igreja Casa na Rocha, Dr. Camargo, 4555, no centro aqui de Umuarama, Paraná, pertinho da Aviação Umuarama, em frente ao Nitron, a Anhanguera aqui, bem pertinho, do lado do Escritório Perfeito. Estamos aqui de coração aberto para te receber de todo o coração. Tenho certeza que Deus tem coisas lindas para a sua vida. Igreja Casa na Rocha, tá bom? Aqui no link de descrição também tem todas as informações. Se você sentir no teu coração, eu te incentivo a fazer isso. Lance a sua semente, se levante como um cooperador fiel nessa obra linda que Deus está fazendo. A chave Pix está aqui embaixo
e agradecemos desde já a colaboração, a generosidade dos irmãos. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Também nos ajude a compartilhar esse vídeo através da internet. Dá um joinha, aperta no sininho, siga o nosso canal no PR Giovanni no YouTube e o canal da Igreja Casa na Rocha. E além disso, aperta no aviãozinho aqui, ó, e compartilhe através das suas redes sociais para que o máximo de pessoas compartilhe no seu store, no seu WhatsApp, Facebook, Instagram, YouTube. Fique à vontade. Coloque esse vídeo para o máximo de pessoas. Talvez alguém precise ouvir aquilo que você acabou de ouvir. Que Deus restaura, que Deus transforma, que Deus muda as circunstâncias, que se houver arrependimento e quebrantamento no nosso coração, Deus pode fazer coisas maravilhosas na nossa vida. Desde já quero terminar orando pela tua vida, que o Senhor te abençoe desde Sião, que assim como Esdras, você seja um restaurador nas mãos de Deus, restaurando a tua vida individual, restaurando a tua coletividade, através do quebrantamento, do clamor, da intercessão, do modelo, do exemplo, da referência de uma vida consagrada, dedicada, separada para Deus, abençoada em santidade, consagração, temor do Senhor, tremor diante de Deus, para que o Senhor te use poderosamente, que você seja liberto, curado, restaurado, transformado pelo poder de Deus, que o Senhor abençoe você, sua casa, sua família, o trabalho das suas mãos, que nunca falte a graça, o favor, a luz do rosto do Senhor, abençoando você, tua casa, tua família, é o que nós desejamos de todo o coração, para o louvor e glória do nome do Senhor, em o nome de Jesus. Amém e amém. Grande abração, Deus os abençoe, a paz do Senhor.